Olá pessoal, é Herbert Hoffman. Depois de um bom tempo sem fazer vídeo, alguns problemas de saúde que eu tive uma cirurgia. Se você ver meus vídeos aí, você vai perceber que eu tinha um câncer aqui, né? E removi, graças a Deus. Tinha um outro aqui na orelha, tá ruim, né? Difícil. Mas é com muito prazer que eu quero espero começar a voltar a fazer novos vídeos, apesar de meu canal O Povo do Bem estar totalmente em shadow ban já há bastante tempo, desde 2022, sou bolsonarista, sou patriota, e a gente, infelizmente, sofre essa perseguição, né, por nossos canais. A gente que trabalha com os fatos, trabalha com a verdade, e essa turma que está aí realmente, eles não querem que a gente prospere de forma nenhuma. Eles trabalham com a intenção, infelizmente, de calar as vozes conservadoras. Esse vídeo, eu espero que eu vou falar de um tema muito sensível, e se vocês perceberem meus vídeos anteriores, eu sempre falo coisas que os próprios jornalistas profissionais evitam falar sobre determinados assuntos. Mas eu tenho por convicção tentar mostrar às pessoas, para que entendam o que de fato acontece no nosso país e nessa política suja que voltou a prevalecer no Brasil. Infelizmente, eles conseguiram voltar através de várias formas de atuação, todos nós sabemos quais são, e conseguiram pegar o poder novamente. Mas eu quero tratar de um fato muito interessante, que é a respeito do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, e por que dessa necessidade que a esquerda tem de calar e não deixá-lo que volte ao poder de forma nenhuma. Por quê? Todos nós achamos que é por ele ser conservador, patriota, por ele falar o que ele fala, por ele ter feito um governo maravilhoso que colocaria o Brasil no topo do mundo, como o Milei está fazendo na Argentina, como o Bukele fez lá em El Salvador, e como o Trump está fazendo hoje nos Estados Unidos. Por quê? Qual o motivo dessa perseguição ao presidente Bolsonaro desde daquele momento da eleição de 2018, desde quando ele levou a facada? Todos estão vendo os vídeos, né, de Bolsonaro ontem, dia 15 de abril de 2025, ele no hospital caminhando. É uma cena realmente dolorosa para você ver o que foi feito com o homem. Hoje ele está com 70 anos de idade e ainda lutando por todos nós brasileiros, apesar de toda essa perseguição em cima dele. Mas por que ele tomou aquela facada? Por que ele foi perseguido no primeiro dia que ele tomou posse como presidente do Brasil? Porque ele vem sendo perseguido todo esse tempo,
tudo que ele fazia era motivo de contestação da esquerda, era aquela falação, essa imprensa suja, né, que se vendeu totalmente, já sempre se vendeu ao governo, né, de ocasião, mas a gente nunca percebia. E a partir das redes sociais hoje, todos nós temos total acesso às informações. Quem não quer é porque realmente não quer mesmo saber dos fatos, da verdade e de o porquê que acontecem certas coisas. Então, eu quero deixar claro que ontem eu assisto, só para vocês entenderem, vai ficar um pouco extenso o vídeo, mas se você quiser tiver um pouquinho de paciência, vale a pena você me escutar o que eu vou falar aqui. E por favor também, né, aproveitando, se você gosta do meu canal, quer que eu continue fazendo meus vídeos, né, dê um joinha, inscreva-se no canal. Eu tinha quase 60 mil seguidores, o YouTube foi me tirando. Infelizmente tem muita gente, não sei porquê, tem muita gente esquerdista que fica aqui no meu canal, eu acho que é só para fazer comentário ruim, denegrindo, né, o canal, quer dizer, não ajudando, né, e sim querendo atrapalhar. Mas se você puder me ajudar, porque realmente a gente não está tendo ajuda de lado nenhum, né? A gente percebe isso. Vamos ver se algumas mudanças acontecem para que a própria plataforma aqui, venha a dar voz igual a todos nós, sendo de esquerda, direita, centro, o que quiser. Mas que seja justa, né? E essa palavra está muito difícil hoje aqui no Brasil, justiça, né? E eles realmente não têm vontade de nos apoiar ou deixar que nosso trabalho aconteça. Então vamos lá. Eu assisto e indico a vocês, para quem não conhece, o Mundial Telenotícias, apresentado por um grande jornalista, Paulo Echevarria. Assisto todas as manhãs também o Alexandre Pittori, né, na Rádio Ouro Verde. É um dos vídeos que realmente eu indico, né, aqui, né? Assista diariamente a Ouro Verde. Com certeza você tem pessoas e jornalistas que realmente têm credibilidade, né? Não como eu, que sou um Zé Ninguém, mas sou brasileiro e eu tento fazer a minha parte como brasileiro, fazendo meu comentário ou subindo vídeos, né, que tenha um pouco de brincadeira, um pouco de sátira, né, para quebrar um pouco esse gelo, que hoje nem sátira a gente não faz mais, como se fazia antigamente, né, e era natural, normal todo mundo fazer, brincar, e de forma saudável, e não de forma suja, como a própria Globo subiu ontem, né, que o intestino do presidente adiantou e está preso. São certas brincadeiras que com ele pode, se fosse falado isso pelo um Lula da vida, a imprensa já estaria, né, toda se remoendo, contorcendo. Mas vamos lá. Então, eu tive ontem assistindo o programa, se vocês puderem, assistam, do Paulo Echevarria, Mundial Telenotícias, o programa que ele faz no meio-dia. Na terça-feira ele começa a fazer programas ao meio-dia. E no programa de ontem, foi a respeito do vídeo do presidente Bolsonaro, ele falou, e você sente nos olhos, você sente na voz, você sente
na forma que ele conduziu as palavras, que ele tem um comentário espetacular, ele coloca as palavras certas, né, com muita facilidade, mas você percebe a indignação de quando ele viu a cena do Bolsonaro, né, depois da cirurgia, caminhando com tanta dificuldade, e realmente é de cortar o coração de quem é justo, de quem é brasileiro, de quem é patriota, de quem ama o Brasil, e como esse sujeito é machucado, é ferido diariamente, depois que ele quis se tornar presidente, se tornou presidente, fez um belo governo, né? O Brasil crescia, não tinha essa roubação, essa ladruagem, essa corrupção que tem hoje. O Brasil hoje, né, indo de encontro à decadência total. Mas por quê? Aí que vem exatamente o que eu quero falar. Por que esse homem é perseguido? O que esse homem fez para ser tão desprezado pela esquerda? E por que esse sistema não querem ele de fato? Sabem, gente, por quê? E ninguém fala sobre isso? Simplesmente porque Bolsonaro é um militar das Forças Armadas. Só por isso. Por que esse homem foi perseguido? Porque a esquerda detesta o militar, detesta. Eles são contra as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Eles têm o sistema, tem nojo desse povo, tem nojo e tem medo. A única instituição que pode fazer alguma coisa, se quiserem, são as Forças Armadas. Ele só está sendo destruído porque eles querem destruir as Forças Armadas. E é uma pena a gente ver generais presos, generais como Heleno, generais como Braga Neto, generais que foram colocados como se fosse aplicando um golpe. Isso não existe, o golpe nunca existiu, nós sabemos disso, isso aí é a maior balela, eles mesmos sabem, eles sabem que eles construíram aquele teatro, né? Aquilo foi um teatro muito bem conduzido, baseado no que a própria CIA ensinou a fazer, como eles fizeram lá no dia 6 de janeiro, né, com o Trump. Eles ensinaram a fazer a mesma coisa e pregar aquela peça nos coitados patriotas que estavam lá naquele bendito dia e naquele acampamento lá em frente ao Exército. É isso, gente. O que ele quer, o sistema, é destruir os militares. É só isso. Eles não querem, eles têm medo da volta dos militares. Por isso que a imprensa, a Globo, no primeiro dia que Bolsonaro assumiu, começou a nomear generais para cargos de confiança, para ministro, e a imprensa vinha e começava a bater. E aí eles ficaram desesperados, porque eles achavam que Bolsonaro colocaria todas as Forças Armadas para governar o Brasil. E aí eles viam como se fosse golpe de tantos militares que estavam lá. O que o Bolsonaro fez foi pegar pessoas competentes, independente se é preto, branco, azul, militar, general, coronel, não interessava para o Bolsonaro, interessava para ele técnico e gente competente. E nas Forças Armadas são pessoas
Não é qualquer pessoa que passa num curso da AMAN, que faz um curso na AMAN, no ITA, né, da aeronáutica. Não são pessoas comuns, são pessoas com capacidade intelectual melhores que as nossas, né? Eles têm um QI muito mais elevado, são pessoas muito mais competentes quando querem, e não esses que passaram lá pelo ITA, pelo MAMAN, né? e pela Marinha, e se vendem hoje para o sistema, se venderam para o sistema. Esses são as pessoas perigosas que estão dentro das Forças Armadas. São essas pessoas que se venderam ao sistema. Por causa disso, dinheiro é foda, né, gente? O dinheiro é brincadeira. A gente percebe que a gente sem dinheiro é nada mesmo, né? É zero, né? Mas esses caras se vendem por qualquer quantia, caramba. Brincadeira, né, cara? Como se vendem? Com facilidade. Então é isso. O que o sistema não quer o Bolsonaro é por causa dos militares que estão com ele, por ele ser ex-militar, só isso. Se ele não fosse, se ele fosse um engenheiro, ou um faxineiro, ou um pedreiro, ou um vendedor, como eu sou vendedor, ninguém estaria preocupando, estaria buscando aquelas jogadas que eles fazem dentro do Congresso, que são, toma lá da cá, eu te nomeio aqui, você faz isso, você faz aquilo. Isso aí seria fácil. Se Bolsonaro fosse isso, seria fácil tê-lo conduzido, e o país estava aí, ele tinha até ganho de novo as eleições, né? Mas eles não querem ele por ser militar. E o problema é que os militares, os bons militares, né, que estão aí vendo tudo isso acontecer, percebendo tudo isso que está acontecendo, vendo os superiores se vendendo a todo esse sistema que está aí, deve ter muita gente se remoendo, mas ninguém fala sobre isso. Isso é um assunto que as pessoas não comentam. Parece que o povo não pode saber sobre isso. Isso é um absurdo. Mas é isso que você tem que entender. Bolsonaro só tomou aquela facada porque aquele adério foi mandado, tem gente por trás, todo mundo sabe, só que eles não querem, é um lobo solitário. Bobagem, isso aí, com tanto dinheiro que aquele menino estava lá naquele dia, com aparelhos, iPhone, tinha tudo, dinheiro no conta, cartão de crédito. Um cara que era morador de rua, rapaz, é impressionante. Mas é isso. Esse vídeo eu quero mostrar que essa perseguição a Bolsonaro é por ele ser fatidicamente militar. E é isso que eles não querem. Eles têm nojo, a imprensa tem nojo do militar, essa turma da esquerda tem nojo do militar, eles acham militar como se fosse ditador, e na verdade eles é que são. Né? Mas é isso, é a coisa muito simples. Então, eu falo, tá, Paulo, se você um dia assistir meu vídeo aqui, né, o próprio Pitori lá também, se um dia assistir, ele parar e um dia analisar sobre isso que eu estou falando, porque isso é realmente a pura verdade, e é por isso que essa turma não quer que Bolsonaro volte, e ele tem que entender, o próprio presidente Bolsonaro tem que entender isso, para ele saber como ele joga com esse sistema, porque isso é importante. Nem ele talvez saiba sobre isso, nem ele talvez entenda porque a perseguição, mas é por causa disso, por ele ser militar, e eles estão conseguindo destruir todas as forças, né, para que eles consigam se manterem no poder, comprando essa turma toda. É isso aí, gente.
Espero que vocês gostem. Se gostou, passe esse vídeo para alguma pessoa que queira entender mais, né? Que tenha necessidade de compreender o porquê de determinadas coisas acontecem no nosso Brasil e por que essa perseguição ao nosso comandante, ao nosso capitão, ao nosso guerreiro, né? Que Deus abençoe a vida dele, que ele supere e consiga, né? O difícil, ele tem sequelas hoje para o restante da vida dele, né? Mas espero que ele consiga ter saúde ainda, nem que ele não que ele não volte ao poder mais, né? Ele vai nomear as pessoas certas, com certeza. Se ele não estiver, ele vai nomear as pessoas certas, mas que ele se cuide e que o que ele já fez pelo Brasil já se pagou, toda essa vida que ele teve até hoje, e é de admirar. Espero que a gente, como brasileiro, né, consigamos ver nosso país voltar a caminhar com realmente liberdade de expressão, com muita... que a gente prospere, o brasileiro prospere. É isso aí, gente. Por favor, se vocês puderem, envie esse vídeo para alguma pessoa, assim como nós, né? Pessoas simples, para que possam entender de fato o que acontece e por que Bolsonaro é tão perseguido. Forte abraço.